Fusão. Artigo 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral de cada companhia, se aprovar o protocolo de fusão, deverá nomear os peritos que avaliarão os patrimônios líquidos das demais sociedades. Parágrafo 2º. Apresentados os laudos, os administradores convocarão os sócios ou acionistas das sociedades para uma Assembleia Geral que deles tomará conhecimento e resolverá sobre a constituição definitiva da nova sociedade, vedado aos sócios ou acionistas votar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade de que fazem parte. Parágrafo 3º. Constituída a nova companhia, incumbirá aos primeiros administradores promover o arquivamento e a publicação dos atos da fusão. Cisão. Artigo 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se as companhia cindida se houver versão de todo o seu patrimônio ou dividindo-se o seu capital se parcial a versão. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão. No caso de cisão com extinção, as sociedades que absorvem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados. Parágrafo 2º. Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será deliberada pela Assembleia Geral da companhia, à vista da justificação, que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224. A Assembleia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida e funcionará como Assembleia de Constituição da nova companhia. Parágrafo 3º. A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá às disposições sobre incorporação. Parágrafo 4º. Efetivada a cisão, com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação, na cisão com versão parcial do patrimônio. Esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio. Parágrafo 5º. As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam. A atribuição em proporção diferente requer a aprovação de todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto. Direito de retirada. Artigo 230. Nos casos de incorporação ou fusão, o prazo para exercício do direito de retirada, previsto no artigo 137, inciso 2, será contado a partir da publicação da ata, que aprovar o protocolo ou justificação, mas o pagamento do preço de reembolso somente será devido se a operação vier a efetivar-se. Direitos dos debenturistas. Artigo 231. A incorporação, fusão ou cisão
da companhia emissora de debêntures em circulação dependerá da prévia aprovação dos debenturistas reunidos em assembleia especial convocada para esse fim. Parágrafo 1º. Será dispensada a aprovação pela Assembleia se for assegurado aos debenturistas que o desejarem durante o prazo mínimo de 6 meses a contar da data da publicação das atas das assembleias relativas à operação ou resgate das debêntures de que forem titulares. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, a sociedade cindida e as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelo resgate das debêntures. Direitos dos credores na incorporação ou fusão. Artigo 232. Até 60 dias de publicados atos relativos à incorporação ou à fusão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá pleitear judicialmente a anulação da operação, findo o prazo, decairá do direito o credor que não o tiver exercido. Parágrafo 1º. A consignação da importância em pagamento prejudicará a anulação pleiteada. Parágrafo 2º. Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de anulação. Parágrafo 3º. Ocorrendo o prazo deste artigo, a falência da sociedade incorporadora ou da sociedade nova, qualquer credor anterior terá o direito de pedir separação dos patrimônios, para o fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas. Direitos dos credores na cisão. Artigo 233. Na cisão, com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida. Mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 dias, a contar da data da publicação dos atos da cisão. Averbação da sucessão. Artigo 234. A certidão passada pelo Registro do Comércio da incorporação, fusão ou cisão é documento hábil para a averbação nos registros públicos competentes da sucessão decorrente da operação em bens, direitos e obrigações. Capítulo 19. Sociedades de economia mista. Legislação aplicável. Artigo 235. As sociedades anônimas de economia mista estão sujeitas a esta lei, sem prejuízo das disposições especiais de lei federal. Parágrafo 1º. As companhias abertas de economia mista estão também sujeitas às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 2º. As companhias de que participarem majoritariamente ou minoritariamente as sociedades de economia mista estão sujeitas ao disposto nesta lei, sem as exceções previstas neste capítulo. Constituição e aquisição de controle. Artigo 236. A constituição de companhia de economia mista depende de prévia autorização legislativa. Parágrafo único. Sempre que a pessoa jurídica
de direito público adquirir por desapropriação o controle de companhia em funcionamento, os acionistas terão direito de pedir, dentro de 60 dias da publicação da primeira ata da Assembleia Geral realizada após a aquisição do controle, o reembolso das suas ações, salvo se a companhia já se achava sob o controle direto ou indireto de outra pessoa jurídica de direito público, ou no caso de concessionária de serviço público.